noite. O velho Congresso reabriu os trabalhos hoje. Pouca coisa mudou na Câmara e no Senado. As casas que têm a função de criar leis, emendas à Constituição, fiscalizar a aplicação do orçamento e os atos do Poder Executivo. Pouca coisa mudou mesmo. No Senado, José Sarney, do PMDB, assumiu o comando pela 4ª vez, com a promessa de que será a última. Hoje, o Jornal da Cultura vai explicar para que serve o Senado. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Presidente Dilma Rousseff participa da abertura dos trabalhos do Judiciário e indica Luiz Fux para ocupar a 11ª vaga no Supremo Tribunal Federal. 1 milhão de pessoas saem às ruas do Cairo, no Egito, no 8º dia de manifestações que exigem a renúncia do ditador Mubarak. Em pronunciamento na TV, Mubarak promete não tentar um novo mandato. Na Jordânia, o rei Abdullah se antecipa a possíveis marchas populares e anuncia mudanças no gabinete. Um mistério ronda a venda do Banco Pan-Americano ao Pactual. Quem vai pagar o rombo de 4 bilhões de dólares do banco de Silvio Santos? O Grupo Silvio Santos não tem mais nenhuma dívida com o Fundo Garantidor. Cresce o número de empresas que apostam nas ideias dos trainee para melhorar a produção. Um serviço de computador da Polícia Britânica mostra aos usuários os locais mais perigosos pela presença de criminosos. No balanço que mostra a queda na maioria dos crimes no estado de São Paulo, um dado chama a atenção: o aumento dos estupros. Pesquisa internacional com mais de 140 milhões de pessoas mostra deficiências no tratamento de pacientes com colesterol alto. Neymar comanda mais uma vitória da seleção no campeonato Sub-20, disputado no Peru. Participam desta edição do Jornal da Cultura a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luísa Najib Eluf, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. Deputados e senadores eleitos no ano passado tomaram posse hoje e o debate já esquentou logo de saída com a escolha dos presidentes e das mesas. Os deputados tomaram posse de manhã e à tarde votaram a composição da mesa. Geralmente ela é decidida com base nos votos obtidos pelos partidos. A bancada do PT terá a certeza que o PT estará na presidência. Depois, o segundo mais votado é o PMDB, a segunda maior bancada. Mas hoje, 4 deputados se candidataram à presidência da Câmara. Marco Maia, do PT gaúcho, Sandro Mabel, do PR de Goiás, Jair Bolsonaro, do PP do Rio e Chico Alencar, do PSOL do Rio. 46% dos deputados que assumiram hoje não faziam parte da antiga composição. 12% são deputados estreantes, entre eles os muito bem votados Tiririca e Romário. A disposição que eu tenho, com a vontade que eu estou de fazer isso, eu tenho muita certeza de que eu vou ajudar muitas pessoas. A mesa diretora da Câmara dos Deputados é composta pelo presidente, 2 vices e 4 secretários. A função de cada um é definida pelo regimento interno. A presidência, quem orienta o que vai ou o que não vai à votação, a distribuição desses projetos pelas comissões, etc. A composição da mesa diretora da Câmara Federal é acompanhada com interesse pelo Poder Executivo, que depende do andamento da Casa para aprovar os seus projetos. Para o governo, um aliado na presidência significa uma votação mais rápida e tranquila. Dos 22 partidos que compõem a nova Câmara, 8 apoiaram a eleição de Dilma Rousseff, 4 partidos se opuseram a ela e 10 se declararam independentes, ou seja, 307 deputados darão apoio à presidente, 111 serão oposição e 95 serão independentes. Mas o funcionamento da Câmara não é tão simples assim. Outros interesses unem deputados nas chamadas bancadas: a empresarial, que se opõe à sindical, a ruralista contra a ambientalista e várias outras, como feminista, evangélica e da saúde. A política começa, diria, amanhã, definida a situação da mesa, definidos os presidentes do Senado e da Câmara, o jogo começa para valer a partir de amanhã. Como é que vocês estão acompanhando esses acontecimentos lá em Brasília e depois de ver essa matéria aí com esse retrato da nossa Câmara?
Bom, a nossa Câmara tem 46% de deputados estreantes que estão cumprindo a função de renovar. Agora, como eles vão renovar realmente, é que nós não sabemos. E temos alguns deputados muito bem votados que, particularmente, não têm experiência na área, e um que até disse que não sabia o que ia fazer lá e que ele ia aprender para depois contar para a gente. Então, eu não vejo assim, com muita esperança de que as coisas mudem, embora fosse fundamental que o Congresso tomasse à frente a missão de fazer a reforma política, que é muito importante para o país. Eu acho que nós temos hoje um sistema que já não serve mais. Nossa, Luísa, mas a gente ouve isso, acho que desde quando eu era pequenininha. Então, mas ninguém tem coragem de fazer e a nossa presidente diz que não vai tomar a iniciativa. Então, caberia ao Congresso. É que é importante demais, porque a nossa representação hoje é insatisfatória e com um desligamento total daquilo que é o interesse público. E é importante explicar, né, Vladimir, qual a importância do presidente da Câmara, que é ele que define as pautas que vão ser votadas e define prioridades. Ele é a terceira figura da República também, né? Pois é, se o presidente não está, o vice-presidente não está, ele que assume. Ele que assume. Né? Agora, essa composição do Congresso é uma composição muito atípica na situação brasileira. Acho que a composição, desde a época do grande PMDB, de 1986, que o partido tinha maioria na Câmara, acho que é a composição mais compacta da Câmara desde então. Ou seja, o governo tem, de fato, um conjunto de deputados, aparentemente, pelo menos no que diz respeito a número, bastante sólido. Então é de se esperar que a relação entre executivo e legislativo seja menos turbulenta do que foi a relação do governo Lula, que teve momentos realmente dramáticos. Até porque 307 apoiam o atual governo. Esse número, ele não é exatamente esse. Quer dizer, a gente ainda não sabe como é que o PMDB, por exemplo, vai se comportar, que nunca foi um partido que votou 100%, né? Quer dizer, agora que eles fazem parte do governo, efetivamente, isso é uma incógnita, saber como é que de fato a coisa vai funcionar. Quer dizer, o PMDB ainda é aquela coxa de retalhos. Sempre foi, quer dizer, mas também ele nunca fez parte efetivamente do governo. Então agora ele faz parte do governo, agora a gente vai ver, afinal de contas, se esse tipo de comportamento vai se perpetuar ou não, né? Sei. Olha, a votação na Câmara dos Deputados para a escolha do novo presidente ainda não acabou. Aos 80 anos de idade, José Sarney, do PMDB, foi eleito presidente do Senado pela 4ª vez. Sarney recebeu 70 votos contra 8 dados ao único adversário, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL. A disputa ficou entre 2 senadores da região amazônica, os 2 do Amapá. O estreante Randolfo Rodrigues, de 38 anos, e o veterano José Sarney na política há 57 anos. De uma das famílias mais tradicionais do Maranhão, pai da governadora do estado, Rosiana Sarney, o senador, na verdade, representa o estado do Amapá. Sarney passou pela sua maior crise em 2009. Ele foi alvo de denúncias de irregularidades administrativas e chegou a sofrer pressão por parte de parlamentares oposicionistas para que renunciasse ao cargo. Essas denúncias foram também encaminhadas ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que concluiu que elas eram improcedentes. Os 81 senadores votaram. Todos os votos foram dados no papel, colocados numa caixa de madeira e depois apurados. Senador José Sarney, 70 votos. Parabéns ao senador José Sarney, mais uma vez presidente da Casa. No discurso de posse, Sarney defendeu as reformas. São matérias urgentes e que nós não devemos descuidar, temos de fazer. Reforma política e eleitoral, a fiscalização da legislação relativa ao pré-sal e o grave problema das medidas provisórias. E se emocionou ao anunciar que esta é a última vez em que ele assume a presidência do Senado. Tenho nesta posse o gosto da despedida, pois cumprirei o meu último mandato, quando espero fazer, com a sua ajuda, todo o esforço, toda a doação de mim mesmo para servir a esta casa, que é um pouco da minha vida e um pouco do meu amor. Muito obrigado. A mesa do Senado foi eleita no fim da tarde. Marta Suplicy, do PT de São Paulo, é a primeira vice. Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, o segundo. E você sabe o que é e para que serve o Senado? O Jornal da Cultura explica. O primeiro Senado foi criado pelos romanos, que se inspiraram no Conselho de Anciãos da Antiguidade Oriental, criado 4.000 anos antes de Cristo.
O nome vem de senex, velho ou idoso. O Senado romano era um conselho de notáveis e é a mais remota assembleia política da Roma antiga. Roma serviu como modelo para o Ocidente. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas a reunião de instalação só aconteceu em 26, 4 anos depois da proclamação da independência. Os senadores representam seus estados e não a população. Atualmente são 81 senadores, 3 por estado, incluindo o Distrito Federal. O mandato dura 8 anos. As eleições são sempre junto com as de presidente, mas o povo nunca elege 3 senadores de uma vez. Numa eleição, renova-se 1/3 do Senado e, na seguinte, 2/3. São funções do Senado: processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar a indicação do presidente da República, magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, chefes de missão diplomática e titulares de outros cargos que a lei determinar. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse dos entes federados. Dispor sobre a regulamentação das agências executivas e reguladoras. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Senado brasileiro conta com 3.516 funcionários terceirizados, pertencentes a 34 empresas, cujos contratos custam anualmente 150 milhões de reais e aproximadamente 2.500 servidores de carreira. Depois que a gente viu essas explicações sobre a função do Senado, como é que vocês avaliam a atuação do nosso Senado nesses tempos todos? Olha, acho que tem 2 questões aí. Quer dizer, primeiro houve uma discussão, né, inclusive da necessidade ou não do Senado. Isso apareceu no ano passado, dentro do bojo das discussões da reforma política. E essa é uma discussão ruim, porque num país federativo como o Brasil, o Senado tem uma função muito importante. Quer dizer, ele equaliza um pouco as diferenças entre os estados. Quer dizer, do ponto de vista dos deputados, por exemplo, um estado como Amapá não tem a menor relevância, né? Quer dizer, o Senado é que permite um pouco que esse tipo de desigualdade não se imponha, né? Agora, por outro lado, o que diz respeito ao Senado brasileiro, eu acho, bem, a eleição de alguém como José Sarney é realmente um tapa na cara da opinião pública, né? Porque é uma pessoa totalmente desqualificada para a opinião pública depois de uma série de escândalos inacreditáveis, né? E que uma pessoa como essa ainda consiga ser eleito senador numa votação soviética, ou seja, 70 de 81, se não fosse bravo senador do PSOL, Arthur, a gente teria a vergonha de ter um senador desse estirpe eleito dessa forma. Ou seja, isso simplesmente faz com que a população perca completamente o interesse por aquilo que o Senado representa. Essa recondução do senador José Sarney da presidência do Senado, esse clima amistoso, como é que você encara isso, Luísa? Esse é um conchavão. É um conchavão. O PT saiu na vice com a Marta Suplicy e a posição do PSOL foi só para marcar mesmo que eles têm outra direção. Você vê pouca utilidade no Senado hoje no Brasil? Eu acho muito importante o Senado e nós vimos agora quais são as suas atribuições, são seríssimas. O que nós precisaríamos é ter pessoas um pouco mais imbuídas do trabalho em prol do interesse público do que nós temos de fato lá. É uma pena, a gente vê que o senador José Sarney tem um poder enorme, né, um poder incrível e que ele dobrou o Senado mais uma vez. Agora, os outros senadores não estão mortos, eles têm que participar, eles têm que ouvir o povo e tentar fazer essa tal reforma política que o próprio presidente do Senado, José Sarney, acaba de reconhecer no seu discurso. Mas já a necessidade. Vezes, né? Mas a gente não cobra, a gente tem que cobrar. A população que votou precisa estar atenta, não pode votar e no minuto seguinte esquecer quem foi o seu escolhido. Olha, a presidente Dilma Rousseff indicou hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, para ocupar a 11ª vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação de Dilma ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Se aprovado, Fux irá ocupar a vaga do ex-ministro Eros Grau, que se aposentou em agosto do ano passado.
Dilma participou hoje no Supremo Tribunal Federal da abertura do ano do Judiciário. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, fez um balanço de sua gestão em 2010 e disse que o desafio deste ano é modernizar a justiça brasileira para torná-la mais rápida e eficiente. Peluso ainda defendeu o diálogo e a independência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E, em nome dessa Suprema Corte, manifestar a fundada expectativa de que, sem prejuízo da independência indeclinável de todos, possamos manter uma relação marcada sob o signo do diálogo, da compreensão mútua e da disposição permanente para o elevado entendimento que nos pedem os superiores interesses da pátria. Os ministros do Supremo Tribunal Federal terão pela frente assuntos polêmicos para julgar. Entre eles, o caso do ex-terrorista italiano Cesare Battisti, condenado por 4 assassinatos na Itália, que teve a extradição negada pelo presidente Lula. Essa deve ser a primeira grande pauta mesmo do ano. Qual a tua expectativa? Então, eles estavam justamente aguardando a nomeação do próximo ministro para colocar o caso do Cesare Battisti na pauta. Eu apenas queria fazer uma observação, eu esperava que a nossa presidenta nomeasse uma mulher. Nenhum demérito ao ministro nomeado, de forma nenhuma. Mas é que o Supremo precisa contrabalançar um pouco mais. Seria importante ter uma visão feminina, muito é isso? Importante, porque nós já temos 2 mulheres no Supremo, mas ainda é franca minoria. Então, o ideal seria que fosse meio a meio. E aí, como Dilma, quando assumiu, já disse que colocaria mais mulheres nos cargos, escolheu algumas ministras, mais do que qualquer outro governo, né? Eu achei que talvez ela pudesse também pôr mais uma mulher. Mas, enfim, com relação à decisão da extradição ou não, pois é, que foi a minha impressão último... é que, assim, pelo que a gente sentiu da posição do Supremo, é que ele será extraditado, né? Mas vamos aguardar. Você tem essa expectativa? Eu tenho essa sensação. Porque no final do ano eles passaram a bola para o presidente. Então, eles não tomaram uma posição e o presidente disse não. No último momento, quase fechando a porta, né? Pois mas eu não vejo muita justificativa para negar a extradição. Porque o Brasil tem esse acordo bilateral com a Itália. O sujeito foi condenado lá. 4 crimes, né? E crimes comuns. Eu não vejo nisso, no que ele praticou, crime político, mas é possível discutir. Você quer falar, Vladimir? Não, bem, sobre essa questão do Battisti, eu diria que, bem, o Supremo Tribunal Federal, no ano 2010, foi realmente uma casa dos horrores, de uma certa forma, porque foi uma quantidade de processos que eles não conseguiram julgar, a questão do ficha limpa, que foi desarticulando em vários momentos certas questões muito importantes da vida nacional. Uma das questões foi essa, quer dizer, virou uma coisa quase cômica, porque o Supremo Tribunal passa a atribuição para o presidente faz a sua decisão, depois o Supremo Tribunal volta a atribuição. Quer dizer, eu particularmente, quer dizer, se você quiser opinião particular, quer dizer, eu acho que o Brasil nunca deveria ter entrado nessa discussão, quer dizer, não tinha nem condição muito bem de entrar. Agora, mas aí foi o ministro da Justiça que resolveu... Sim, o ministro da Justiça levantou um fato que de fato é um fato concreto, de que ele tinha sido condenado tinha sido condenado à prisão perpétua sem sequer ter tido o direito de ter uma defesa, quer dizer, ele não estava sendo extraditado para ser julgado. Ele já tinha sido julgado. É uma questão, do ponto de vista jurídico, que parece bastante relevante. Agora, independente disso, quer dizer, eu acho que isso demonstra, entre outras coisas, a confusão reinante dentro do Supremo Tribunal Federal. Seria muito simples eles terem tido uma decisão simples de uma ou outra. Seria muito melhor do que esse não lugar que se estabeleceu, né, que não foi só a decisão, mas foram de outras. Vamos aí aguardar então os próximos capítulos. Mais de 1 milhão de pessoas participaram hoje das manifestações no Cairo para exigir a renúncia do ditador Hosni Mubarak. Por enquanto, ele só admite não se candidatar a um novo mandato nas eleições previstas para o final do ano, mas rejeita a hipótese de deixar o poder de forma antecipada para atender ao apelo popular. Ao longo de todo o dia, os manifestantes ocuparam o centro do Cairo. Adeus Mubarak, gritava a multidão, pedindo a renúncia imediata do homem que está no poder há
3 décadas. Milhares de pessoas fiéis aos rituais dos muçulmanos só aderiram aos protestos depois de participar das preces a Maomé. Nas ruas, o descontentamento é geral. Esse homem pede o fim da repressão e pergunta quantos países no mundo têm o mesmo governante há 30 anos. E a mulher diz que espera viver num país onde as pessoas tenham os direitos reconhecidos e possam viver em liberdade. Dirigentes da oposição, incluindo o diplomata Mohamed Baradei, anunciaram hoje que só aceitam negociar um governo de transição se Mubarak renunciar. Esse governo provisório também teria a função de criar um comitê encarregado de redigir o projeto de uma nova Constituição que garanta eleições livres e a representatividade para todos os setores da sociedade. Em discurso feito esta noite pela TV, Hosni Mubarak anunciou que não pretende deixar o Egito e vai cumprir seu mandato até o final, em setembro. Diz que vai garantir uma transição pacífica do regime e pedirá ao parlamento que antecipe as eleições previstas para o segundo semestre. Também defendeu mudanças na Constituição para atender os apelos da população. Quais são os riscos que vocês veem para essa sucessão, que eu acho que agora é o caminho natural que deve acontecer? Olha, particularmente eu tenho muito medo do radicalismo islâmico, porque nós vimos aqui na tela uma mulher, aliás várias, mas uma que se pronunciou, você nem conseguia entender, ouvir a voz dela, porque ela estava coberta inteiramente. Mas medo de quê, Luísa? Medo de piorar a situação, de se ter um fundamentalismo islâmico ainda pior para a população do Egito. Então, essa guinada é que... Eu sei que já estava bem ruim lá, inclusive 30 anos de ditadura, claro. Não há nada que possa ser tão pior que isso, mas que não se radicalize a questão da religião dentro do governo. Se o Brasil é um país laico, às vezes para os brasileiros é difícil entender o que a religião tem a ver, mas nos países árabes islâmicos, a igreja, os muçulmanos como religião é que governam, é que impõem as regras. Essa questão da religiosidade, Vladimir, você acha que deve ser temida nesse nível? Pois é, a minha visão é um pouco diferente. Minha visão é um pouco diferente porque eu acho, na verdade, que esse é um dos fenômenos mais importantes da história mundial nos últimos 2, 3 anos. Primeiro porque esses movimentos foram movimentos que nasceram no seio da sociedade civil. Quer dizer, por exemplo, no caso da Tunísia, que foi o primeiro, foi o estopim do processo, bem, não havia nenhum tipo de questão religiosa envolvida. Quer dizer, a grande organização que estava por trás dos movimentos era um sindicato, que era a União Geral dos Trabalhadores da Tunísia, né? No caso do Egito, quer dizer, quem deu todo esse processo foram os jovens, né? São 6 organizações, tem o movimento 6 de Abril, que foi quem organizou mais esse processo, que é totalmente laico. Quer dizer, você tem uma laico organização... que não tem religião, ou seja, que não tem nenhuma questão religiosa envolvida. Você tem um movimento, que é um movimento organizado do ponto de vista religioso, que é a Irmandade Muçulmana, né? Que é um movimento importante dentro do Egito, mas ele é minoritário dentro das manifestações, é uma coisa muito importante. Mas que é uma força importante de oposição. É uma força importante, entre outras, né? Agora, eu queria só insistir na seguinte questão. Me parece que o problema do fundamentalismo está completamente vinculado a governos como o governo Mubarak, como o governo Ben Ali, como o governo da Jordânia, como outros governos, como o governo da Arábia. Ou seja, por quê? Esses governos foram implantados nos últimos 30, 40 anos, certo? Tendo como em vista o enfraquecimento completo. A função deles era enfraquecer completamente o nacionalismo árabe e os partidos de esquerda no mundo árabe. Então, o que eles fizeram? Eles criaram ditaduras que fizeram com que o campo político estivesse totalmente esvaziado. Então, quando se esvaziou o campo político, a única saída de oposição era o fundamentalismo islâmico. E veja, o fundamentalismo islâmico é uma invenção recente. Antes de 1979, antes da Revolução Islâmica no Irã, não havia essa questão posta no mundo muçulmano. Agora, você acredita que se demorar para uma solução, para um encaminhamento, pode acontecer de um grupo mais radical assumir? Olha, hoje saiu uma pesquisa dizendo que 84% dos jovens egípcios querem democracia. O que eles querem é ter uma versão concreta, efetiva, de uma democracia de forte participação popular. Eles já não aguentam mais, certo, que governos que se dizem democráticos do mundo inteiro apoiem as piores ditaduras na região.
Então, acho que esse é um grande momento, certo? Que pode fazer com que uma terceira saída apareça, sem essas ditaduras de um lado, sem o fundamentalismo do outro. Olha, com o prolongamento da crise política lá no Egito, a economia do país ameaça entrar em colapso. O Egito só tem 3 fontes de renda e uma delas já está asfixiada. Os bancos estão fechados há 4 dias, o que não impede uma sangria nos capitais investidos no país. Calcula-se que estão sendo retirados 500 milhões de dólares por dia e que o total já expatriado chegue a 10 bilhões de dólares. Das 3 fontes de renda do Egito, o turismo, que deveria estar em alta temporada, acaba de ser comprometido pelos conflitos de rua que espantaram os viajantes. As pirâmides e outros pontos de atração estão fechados à visitação. A cobrança de taxas dos navios que cruzam o Canal de Suez é outra fonte de faturamento. O Egito também é um pequeno produtor de petróleo, apenas o 29º, com cerca de 680 mil barris por dia, bem distante dos 10 milhões de barris por dia de grandes produtores como a Rússia e a Arábia Saudita. A agricultura só pode ser praticada nas margens irrigadas ao longo do Nilo, já que a maior parte do território do país é coberta pelos desertos do Saara e do Sinai. Metade dos 80 milhões de egípcios vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. Essa população também enfrenta altos índices de desemprego, inflação e uma brutal desigualdade social. Aliado fiel dos Estados Unidos, não é surpresa que para lá seja destinada a segunda maior ajuda econômica e militar dos Estados Unidos para a região, depois de Israel, 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano. E na Jordânia, o rei Abdullah tenta se antecipar à onda de protestos que se espalha no mundo árabe. Ele nomeou um novo primeiro-ministro e prometeu reformas políticas. Maruf Bakit é o novo primeiro-ministro que assumiu hoje com a tarefa de promover mudanças no país. O rei Abdullah dissolveu o gabinete e encarregou Bakit de indicar novos ministros comprometidos com o projeto de abertura, mas o rei não revelou até onde pretende democratizar o regime. Nas últimas semanas, foram registrados protestos pacíficos em Amman, a capital, mas as pessoas pediam principalmente reformas econômicas. A Jordânia, país criado em 1946, quando conquistou a independência da Grã-Bretanha, só foi governada até hoje pela família de Abdullah. Primeiro pelo avô dele, Abdallah, e depois pelo pai, o rei Hussein, que morreu há 12 anos. E hoje foram registrados protestos também no Marrocos, mas por enquanto os manifestantes não pedem o fim da monarquia local. Era apenas um ato de apoio aos egípcios que tentam derrubar a ditadura de Hosni Mubarak. Vladimir. Acho que só vale a pena lembrar uma coisa para quem está acompanhando um pouco essa questão, que é uma questão interessante para a gente pensar. Os verdadeiros inimigos dos direitos humanos não são apenas esses ditadores que simplesmente tiram completamente os direitos humanos da pauta da vida social dessas pessoas, mas também aqueles que, em nome dos direitos humanos, acabam invertendo completamente o processo. Por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos teve a capacidade de chegar e falar que nós não poderíamos chamar Mubarak de um ditador. Então, qual o nome que ele dá para isso? Quer dizer, você não percebe? Esse tipo de discurso é o que mina os direitos humanos, porque mina a sua... Confunde, né? Mina a sua incondicionalidade, mina a sua universalidade e mina seu caráter categórico. Fica parecendo que o direito humano é um negócio que eu cobro só do meu inimigo, entendeu? Entendi. Meu amigo, tudo bem, eu deixo passar, mas do meu inimigo eu cobro. Isso é o pior tipo de comportamento. Não, eu acho que assim, quando eu falo confunde, é para quem acompanha o noticiário e vê um país como os Estados Unidos, onde tem o respeito aos direitos humanos, teoricamente, aí confunde mesmo, além de tudo que você disse. E olha, a internet a serviço da lei. A polícia britânica lança programa de computador que mapeia a criminalidade por região e alerta moradores para os perigos. O novo sistema entrou em operação nesta semana, na Inglaterra e no país de Gales, e pode ser acessado de qualquer computador. Na página da polícia na internet estão informações sobre locais onde foram cometidos os crimes mais comuns e o número de ocorrências. A polícia espera que, com o novo sistema, o cidadão possa se informar sobre a ação de criminosos na área onde vive e ajude a polícia a combater a criminalidade. Apesar da maioria dos índices de criminalidade no estado de São Paulo ter registrado queda em 2010, 2 deles apresentaram alta. O tráfico de drogas cresceu quase 10% e os estupros aumentaram em 75%. Esse aumento acontece depois de mudança no Código Penal brasileiro. A
A nova legislação inclui no crime de estupro casos de atentado violento ao pudor e ato obsceno. Estupro é o ato sexual obtido através de ameaça e violência. O atentado ao pudor é o contato íntimo forçado sem relação sexual. Já atos obscenos se enquadram em situações como a nudez em público. A nova lei de crimes sexuais oferece tratamento igual para homens e mulheres. Antes de entrar em vigor, o que hoje é considerado estupro contra os homens era enquadrado como atentado ao pudor. Isso foi um avanço, considerar os crimes sexuais contra as pessoas, inclusive mostrando que tanto mulheres como homens podem ser vítimas da violência sexual. No último ano, houve um aumento de 75% no número de estupros registrados no estado de São Paulo, passando de 5.645 para 9.879 casos. A lei entrou em vigor em 7 de agosto de 2009. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que só será possível comparar os efeitos da nova legislação em agosto deste ano, quando a lei completa 2 anos. Amélia, da União de Mulheres de São Paulo, lembra que ainda assim o número de crimes sexuais cresceu. O aumento do número de denúncias é um alerta para que haja um diagnóstico mais completo, mais profundo sobre a violência contra as mulheres. Luísa, em parte a lei seria responsável por esse aumento? Você concorda com isso? Não, a lei nunca é responsável pelo aumento de determinado crime. O que aconteceu foi o seguinte: antigamente, antes da reforma de 2009, havia 2 nomes para o que hoje se chama estupro. Então tinha o estupro, que compreendia a relação sexual violenta, e o atentado violento ao pudor, que abrangia todos os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Isso é que está escrito no Código, e o Código chama de conjunção carnal o ato sexual entre homem e mulher, né? Então, o que não fosse uma relação sexual homem e mulher não era estupro, era o atentado violento ao pudor. Às vezes a gente fica com escrúpulo de dizer as palavras e aí a população não entende nada. Mas pode falar. Relação vagínica era o quê? Atentado ao pudor? Era atentado violento ao pudor. O sexo oral também era atentado violento ao pudor, não era estupro. Hoje, essas condutas todas são consideradas estupro. Então, se aumentou aquela coisa que chama estupro, então aumenta o número, mas sem ter aumentado na realidade a prática. A sociedade ganha ou perde com essas mudanças, na sua opinião? Olha, na minha opinião, foi uma mudança sem muito efeito prático. As mulheres durante muito tempo reivindicaram que os homens também pudessem ser estuprados. Vladimir já ficou assustado. Considerados estuprados, entendeu? Considerado, porque só a mulher podia ser estuprada, o homem não era estuprado. Quer dizer, considerado estuprado. Tudo teórico, é só nomenclatura. São palavras isso, não quer dizer, na prática, nenhuma modificação. Mas é só para que eles sentissem também o mesmo tipo de constrangimento que as mulheres sentem. Né? Entendi. E aí, o que aconteceu foi que, mudando, essa mudança que condensou tudo no mesmo artigo, o artigo 213 do Código Penal, que absorveu o artigo 214, então tudo passou a chamar estupro. Claro que vai ter mais crime com o nome de estupro. Então, mas a gente não pode saber. Quer dizer, tudo que o Roger Abdelmaci fez é tudo estupro. Tudo que ele fez foi estupro. Hoje. Teria sido se fosse hoje. Tá certo. Mas como ele cometeu o ato antes da nova lei, então ele é regido pela lei anterior. Entendeu? Que porque é o ato obsceno. Não, que é o atentado violento ao pudor e o estupro. Desde que a lei nova, quando ela é mais gravosa, a pena é maior do que a lei antiga, então prevalece a lei antiga. Entendeu? Olha, a seguir a disputa de espaço entre caminhões e carros de passeio na cidade de São Paulo. E o que é preciso saber para conquistar uma vaga de trainee nas grandes empresas?